são para Jesus as nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de estarmos despertos e de podermos então praticar o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e em nossos corações nesta terça-feira linda, maravilhosa que o Pai do Céu preparou para todos nós. Amado Jesus, queremos nesse instante elevar o nosso pensamento a Ti e a Te suplicar que Tu permitas que em Teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome dos mentores espirituais que dirigem a humanidade sob a égide de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós retomar o nosso Evangelho dizendo graças a Deus, graças a Deus. Amados e queridos irmãos, bom dia, bom dia! Que realmente esse dia seja aquele dia repleto de paz, amor, alegria, felicidade, contentamento, saúde e crescimento espiritual. E também material, é claro. Queremos pedir que dê o like, não esqueçam de dar o seu like, não esqueça de acionar o sininho aqueles que ainda não acionaram, se inscrever no canal aqueles que não se inscreveram, para que a gente consiga fazer com que o YouTube, reconhecendo o número de pessoas que dão o like, esse é um trabalho sério. E queremos então aproveitar para pedir que nós possamos divulgar esse Evangelho de Jesus. Nós hoje vamos lançar mão do livrinho Vinha de Luz, do nosso Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Mediunidade maravilhosa de Chico Xavier. O título é Quem Lê, Atenda. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referências aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadoras que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo ou perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com um enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. É razoável? A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressa. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude e elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar as novidades emotivas, ou reconhecer a criatura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus
cumprindo-lhe a divina vontade. Que assim seja, graças a Deus. Perdão, graças a Jesus. Amado Jesus, depois dessa leitura maravilhosa, só nos resta, mais uma vez, te implorar, Jesus, que tu possas abençoar o lar de cada um de nós, tanto nós que somos os que estamos falando em primeiro momento, como o lar daqueles nossos irmãos que acompanham esse Evangelho. Que todos possamos ser bafejados pela espiritualidade maior. Mas não podemos esquecer de que existem milhares de irmãos nossos que não têm esse lar para estarem vivendo, mas que eles possam ser, Jesus, tocados na sua dignidade, para que eles também percebam que o amor de Jesus constrói, e que se eles perseverarem no bem, eles sairão dessa situação em breve. Incute-lhes na mente, Jesus, a esperança, a certeza da tua presença em nossas vidas. Queremos te pedir, Jesus, pelos enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, em todos os lares, em todos os corações, que tu possas, Jesus, estar presente, abençoando a cada um de nós. Queremos te pedir pelos enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários e em seus leitos de dores. Te pedir, Mestre amado, pelos lares em desarmonia, pedir por aqueles espíritos que não tem quem peça e nem quem por eles ore. Pedir, Jesus, por aqueles irmãos lá do Oriente Médio, que aquela guerra cesse, Mestre, que os dirigentes daquelas nações que propiciam essa guerra possam entender que só o teu amor constrói, Jesus. Pedir também pelo nosso Brasil, pelos nossos bairros, nossas cidades. Pedir, Mestre querido, por essa violência que graça dia a dia nas nossas comunidades, onde moram tantas pessoas de bem e que muitas das vezes não tem nem como sair para trabalhar. Não podemos, Jesus, deixar de pedir por aqueles irmãos que estão presos por uma dor que normalmente é uma dor degenerante, uma dor que evita que o companheiro até possa se locomover de maneira correta e ágil. Que todos possam receber de ti, Jesus, o lenitivo da tua presença, trazendo a cura ou o alívio, dependendo do caso de cada um. Bem sabemos que temos as nossas necessidades de passar pela dor para podermos nos reequilibrarmos com a lei de amor. Sê conosco, Jesus, sempre. Permita, Mestre querido, que nós te supliquemos dessa forma, porque somos eternos pedintes. E é assim, Jesus, certos de que seremos atendidos em nossas rogativas, dentro da nossa necessidade, do nosso merecimento, que te agradecemos, dizemos muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Bezerra de Menezes e André Luiz. Obrigado, amigos espirituais queridos, que certamente nos ajudam. Muito obrigado. Queridos irmãos, como nós vimos nessa página, precisamos ficar antenados e deixarmos de lado a nossa vaidade. É muito comum que ao assistirmos uma palestra, por exemplo, nós não nos atenhamos no ensinamento daquele estudo. Outro sim, prestamos atenção nos erros de português que o orador esteja cometendo, perdendo-se assim a melhor parte. Quando lermos o Evangelho, que não nos atenhamos a possíveis erros de grafia. Talvez alguma coisa possa ter passado pela revisão, mas o que é importante
é o conteúdo, é aquele contexto onde essa ou aquela palavra esteja inserida. Que nós consigamos, Jesus, observar não o que está escrito somente, mas, a mais das vezes, o que está dito naquilo que está escrito. Eis a questão para que nós entendamos o Evangelho de Jesus na sua plenitude, na sua pureza maior. Muito obrigado, companheiros. Agradeço pela companhia de vocês, pelos likes, pelas mensagens em off. Desejo que todos tenhamos uma terça-feira maravilhosa, realmente maravilhosa, e que ao final do dia, no momento de fazermos as nossas preces para agradecer a Deus o dia que tivemos, sejamos como que obrigados a dizer: meu Deus, muito obrigado, que dia maravilhoso que me deste. E quando aprendermos a agir assim, vamos observar que o dia seguinte vai sendo cada vez mais maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Jesus amigo, só nos resta te agradecer, Jesus, de coração, por esse banquete espiritual que tu nos proporcionaste, trazendo-nos esses ensinamentos. Te pedi que tu permitas que em teu nome, que em nome de Bezerra de Menezes e de André Luiz, os patronos do nosso Evangelho, possamos nós, em nome dos amigos espirituais que dirigem a humanidade, sob a égide de Jesus, possamos nós interromper esse nosso Evangelho com a proposta de o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado.